Bom dia. Hoje, dia 5 de agosto de 2014, iniciando mais um Opinião do Meio-Dia. Boa tarde aos telespectadores de Araras e toda a região. Estaremos conversando hoje com o senhor André Luiz dos Santos Rocha, oficial de justiça há mais de 20 anos e trabalhando na nossa cidade de Araras, no fórum, há quase 10 anos. Vamos conversar sobre a profissão oficial de justiça, uma profissão aí tão importante e que faz parte da máquina do judiciário. O André vai nos contar aí o que realmente, qual é a função do oficial de justiça, o que mudou hoje com o processo eletrônico, como que é o dia a dia desse oficial de justiça. É um assunto aí importante que o telespectador tenho certeza que vai gostar. André, uma boa tarde, seja bem-vindo ao programa Opinião do Meio-Dia. Boa tarde, doutor Ricardo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo e muito obrigado pelo convite. E aí, André, o que você conta aí para nós ararenses, para toda a região do oficial de justiça, o que é ser oficial de justiça, qual é a função dele, como que é isso? Positivo. Bom, vamos começar pela definição do que é um oficial de justiça. Oficial de justiça nós chamamos de longa-manos do juiz. Isso é a extensão do braço do juiz, ou seja, é aquele funcionário auxiliar da justiça competente para executar as ordens que o juiz determina, porém fora da sede do juízo. Ou seja, nós cumprimos busca e apreensão, fazemos busca e apreensão, constatações, citações, intimações, tudo por mandado, com a ordem do juiz. Porque o juiz, quando ele dá ordem, a ordem emanada pelo juiz, ela tem uma forma, é o que nós chamamos, ela é um ato formal. Esse ato precisa ser materializado. E essa materialização se dá através do oficial de justiça. Na verdade, hoje, nós sabemos aí muito, o oficial de justiça, na verdade, ele é o primeiro contato, né, da justiça com a pessoa, né? Porque como que é isso, André? Como que você, como um oficial aí de 20 anos de carreira, como que você sente isso aí? Como que é a abordagem deles? Como que é essa situação? Porque é interessante, né? Eu como advogado, às vezes a pessoa chega lá, foi um homem lá, foi uma moça lá da justiça. Então, ela, depois que a gente fala, é oficial de justiça, é isso mesmo. O que a gente percebe? A gente percebe o seguinte, que a pessoa entendeu o que aconteceu. Ela acaba não guardando o nome da função, mas ela entendeu a importância daquele documento que chegou pelas mãos do oficial de justiça. É por aí? Exatamente, é por aí mesmo. E mais ainda, foi bom o senhor tocar no assunto, porque muitas vezes, quando eu pergunta para mim o que faço, eu já disse isso várias vezes, eu falo que sou oficial de justiça, eles falam, você entrega aqueles papéis? Olha, nós não somos entregadores de papéis, isso fica bem claro, nós cumprimos mandado judicial. Então, quando nós chegamos, a gente faz a citação, é preciso ter todo um tato para explicar para a parte o que é uma citação, que diferencia de citação, de intimação, né? Citação, por exemplo, é o ato que o juiz chama o réu no processo. É o primeiro contato com ele, do réu ou do requerido com o processo, é através do oficial de justiça a citação. É o primeiro contato. Tanto quando eu chego, eu falo, olha, tem um processo aqui, a pessoa fala, mas eu não sabia, eu digo, estou aqui para a senhora saber, é por isso que eu estou aqui, né? Então, isso é uma citação. E a gente tem que ter, o oficial, ele tem que ter um certo discernimento, tem que ter um jogo de cintura para amenizar aquela situação, porque nós somos personas não grata quando a gente chega num lugar, viu, Ricardo? Então você tem que amenizar, fala, calma, procure um advogado, ele vai resolver isso para você. E mais ainda, nós temos que traduzir os termos judiciais ali, para a parte, temos que traduzir em linguajar comum. Se eu chegar, por exemplo, o artigo 219 do Código de Processo Civil, que determina a citação, diz que a citação válida torna prevento o juízo, induz-lhe dispendência e faz litigiosa a coisa. E ainda quando ordenada por um juiz incompetente, constitui imora ao devedor e interrompe a prescrição. Se eu disser isso para a parte, eu vou tomar uma bolacha lá. Então, o que eu falo? Olha, isso aqui é uma citação, a senhora tem um prazo de 15 dias,
para pegar um advogado, contestar, fica calma. O que ela está falando aqui, a pessoa está falando nessa petição, a senhora tem o direito de contestar, é por isso que a justiça é uma balança. O juiz vai sopesar um lado, o outro e vai dar uma decisão. A senhora vai ter prazo para defesa, arrolar testemunha, e a pessoa fica mais tranquila. Então, a gente tem que ter todo esse jogo de cintura aí na rua, viu, Ricardo? E quando acontece isso, a pessoa fica muito nervosa, né? E já teve algum caso aí da pessoa realmente, você com toda a sua experiência, ficar até assustado pela reação? Eu não falo reação violenta, mas falo reação de desespero. Já teve alguma coisa assim, André? Sim, sim. Teve um caso que eu quase precisei chamar o SAMU. Foi verdade isso. Quando eu falei o termo, tanto que quando eu chego às casas, eu nem digo oficial. Essa palavra oficial de justiça, ela pesa. Eu falo, oi, tudo bem? Eu sou do fórum, posso falar com a senhora ou com o senhor? Aí a coisa já toma um outro rumo. Mas eu, nessa abordagem de que eu sou oficial de justiça, a mulher desmaiou na minha frente, tive que segurar, veio o filho, aquela coisa, e da água bom, enfim, quase precisei chamar o SAMU. Mas depois tudo se resolveu, porque a gente também tem que ter esse tato aí e resolver. Agora, essa surpresa, cara, mas também não é sempre assim, nós temos os casos agressivos também, tá? Eu tive um que o cara saiu com uma corrente, fui fazer uma busca e apreensão recentemente. Ele saiu com uma... Veja bem, eu vou só um adendo aqui. Ele devia 14 prestações do veículo, né? Ou seja, 1 ano e 2 meses. Quando eu olhei, falei, ele está esperando o oficial de justiça. Mas não quis entregar o carro, saiu com uma corrente na mão e com aquela velha frase, vamos ver se você é homem para pegar esse carro aqui. Aí, por questão, vou ficar desmoralizado, né? A gente chama a polícia militar, que nos dá todo o apoio, graças a Deus, e aí a gente cumpre o ato. Mas a gente fica para a parte, Ricardo, da impressão que fui eu que fui tomar o carro dele, sabe? Você usou, nas suas palavras, você usou o termo persona não grata, né? Quer dizer, pessoa que não agrada, pessoa que não é bem-vinda. Não é bem-vinda. Você entende que isso é a falta de informação também, né, André? Sim, sim, é completa falta de informação. É por isso que sempre que eu tenho essa oportunidade, eu explico, eu falo pro oficial de justiça, o que faz, como funciona. Quando nós estamos ali, não é o André que está ali, na realidade é o Estado. Não é o André, eu estou personificando o Poder Judiciário, entendeu? A ordem do juiz tem que ser cumprida, e ela é cumprida através de mim, que estou ali da melhor forma possível. Um dos casos que a gente tem muita dificuldade, todos os meus amigos oficiais de justiça, é a tal Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, lá no artigo 20, 22, ela determina que o juiz pode tomar medidas preventivas, no caso de afastamento da pessoa do lar, pode ser homem, mulher. A violência sendo doméstica, não necessariamente o agressor precisa ser homem, viu? Que fique bem claro. O agressor, a gente tem que tirar ele à força da casa, ele não pode se aproximar e tudo mais, e é um trabalho extremamente difícil também. É a conhecida medida protetiva, é isso? A medida, nós chamamos Lei Maria da Penha, mas na realidade é uma lei federal, 11.340, de 2006, que como você disse, ela trata da medida protetiva. André, você entrou nesse assunto, que é um assunto até importante. Esses dias entrevistando o Dr. Sidney aqui no programa, ele falou da nova delegacia da mulher que vai estar sendo instaurada, que vai ter inclusive um anexo da criminal lá na delegacia. Na verdade é o seguinte, esse primeiro procedimento, o oficial de justiça ele faz sozinho ou ele já vai com a polícia no primeiro procedimento quando ele está com a ordem para tirar a pessoa da casa? Uma ótima pergunta. Assim que sai a medida protetiva, porque ela sai na hora. Aliás, mandar um abraço para o Dr. Sidney e o pessoal da delegacia aqui, tanto da Delegacia da Mulher, agora com a nova delegada que eu não tive o prazer de conhecer ainda, o trabalho é excepcional, viu? O trabalho da Delegacia da Mulher aqui, da delegacia, quando eu vou cumprir os meus mandados, o pessoal fala, olha, a escrivã me ligou, ou o delegado, ou a delegada me ligou para saber se você já tinha vindo, eles estão preocupados. Eu acho fantástico isso. E a gente vai sozinho mesmo. A gente tem que sentir a situação. A gente sente a situação, verifica se o sujeito é agressivo, antes eu dou uma lida no processo, muitas vezes ele já tem um antecedente de agressão, de violência, de roubo,
às vezes é ex-detento, isso não quer dizer nada ser ex-detento, mas pra gente, e ali aí a gente já vai com a polícia. Caso contrário, a gente vai numa boa. Quando há resistência, aí que a gente aciona a polícia. É porque às vezes também ele é agressivo, essa de você analisar, porque às vezes ele é agressivo só com a mulher, né? Tem uns que é só valente quando é mulher, né? Então acho que no próprio auto, né? No BO, no inquérito, já consta essas características dele, é isso? Isso, todas essas características. E a motivação, a razão de ter saído do mandado. Você vê se é um caso de mera ameaça que o juiz concede, a abordagem nossa é uma. Se é um caso de agressão como um que esfaqueou a mulher inteirinha, a abordagem é outra. Nesse caso a gente já vai policiado. E mais ainda, tem um velho ditado, viu, Ricardo, que diz que o fantasma sabe onde aparece. O homem que é covarde com mulheres, quando ele vê outro homem, ele se afasta, ele é covardão. O que bate na mulher é covardão, essa é a realidade. Mas ele cresce perante a mulher. Tem um preconceito machista, uma coisa de louco. Tanto, sem nenhum cunho machista, isso que eu vou dizer, quando sai algum mandado para ser cumprido por mulher, Lei Maria da Penha, por uma oficiala de justiça, eu faço questão absoluta de acompanhar, porque a facilidade não é a mesma. Infelizmente, não é a mesma. Aproveitando, né, acho que é importante para o telespectador saber contar essas histórias, acho que você pessoalmente já teve algum caso de fazer esse procedimento afastando a mulher? Que você se lembra? Não, que eu me lembre não, mas há casos e casos. Há casos em que a própria mulher pediu o afastamento, mas isso não foi determinado pelo juiz. O juiz deu a ordem, ela que pediu. Então, nesse caso, o oficial vai só para acompanhá-la, para ela retirar os bens. Aliás, teve um caso semelhante a esse, que ela entrou com a medida protetiva, pediu para que nós, oficiais, acompanhássemos para ela retirar. O juiz concedeu, nós fomos acompanhar. Mas foi um caso, foi eu e o Kenzo, o oficial de justiça, a gente chama de o japonês, né? O oficial de justiça Kenzo, juntamente comigo, nós fomos, e na hora que nós levamos ela para retirar os bens, houve uma declaração de amor por parte do averiguado, do agressor, e ela também se derreteu de amor, se abraçaram, e ela não quis sair mais. Foi até cômico esse caso, né? Tive que certificar para o juiz que não foi possível cumprir a ordem, dada a cena romântica que permaneceu no local. Mas são N situações. André, falando em certificar, né? Quando você vai cumprir um mandado de citação, ou até mesmo intimação, tal, vamos falar de citação, que vai citar de um processo, que vai ter defesa, tudo. E você se apresenta como oficial, a pessoa se apresenta como aquela que seria o citado, o requerido, no caso, a requerida, e não recebe. Não vou receber. Como que fica essa situação? Excelente pergunta, Ricardo. Veja bem, nós, oficiais de justiça, somos detentores de um instituto chamado Fé Pública. A nossa palavra, o que nós dissermos, tem presunção de verdade. E nesses 20 anos, nunca ninguém, pelo menos que eu conheço, quebrou a palavra de um oficial de justiça. Se eu disser na minha certidão, gente, deixa eu fazer um adendo aqui. Quando o oficial de justiça cumpre um mandado, ele não só entrega, fala, tá aqui, a senhora está citado. Eu tenho que certidão é um relatóriozinho que você faz para o juiz, né? Que usa a palavra certifico e dou fé, né? Você coloca o dia, hora, local que encontrou ela e você porta na sua certidão se ela recebeu a contrafé é cópia do mandado. Ou não, ou se ela quis lançar a sua nota de ciente ou não. Observando que só o Código de Processo, somente nos processos cíveis, é que se exige que o oficial colha a assinatura do requerido. E mesmo se ele não assinar, basta a gente certificar que ele não colocou. No processo crime, não precisa. Basta a gente ler o mandado, entregar e certificar que foi feita a citação. No processo crime, não precisa colher assinatura. Somente nos processos cíveis.
Tá? Mas, desculpe, mas está respondida. Nós temos a fé pública. Se nós dissemos que encontramos, acabou. E é em qualquer lugar, viu, Ricardo? Não importa essa. Eu já fui no bar atrás do cara, o cara falou para mim, não, o senhor tem que me encontrar na minha casa. Não, o Código de Processo deixa claro que nós citamos ou intimamos ou fazemos o que tem que ser feito onde quer que encontremos a pessoa. Estamos conversando com André Luiz dos Santos Rocha, oficial de justiça há mais de 20 anos e só em Araras aí quase 10 anos. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos com o André. Hoje estamos conversando com André Luiz dos Santos Rocha, oficial de justiça. André, aproveitando aí o finalzinho da última resposta sua, com relação a você abordar a pessoa no lugar que ela estiver, que ela se encontrar. Eu faço uma pergunta para você. Por exemplo, é uma busca e apreensão. E você tem conhecimento que a pessoa, você não está conseguindo achar, mas você tem alguém que avisa, olha, ele está lá na padaria e está com o carro lá. Pode existir o procedimento dessa forma, chegar na padaria para fazer a busca e apreensão do veículo? Sim, sim. A busca e apreensão, a lei diz que existe busca e apreensão de pessoas e coisas, tá? Vamos falar do carro que para a justiça é a coisa, tá? Então, o que interessa para nós, com o mandado na mão, não é com quem está a coisa, ou seja, no caso, o carro. Interessa o carro. Não importa se ele está no pátio da Nestlé, se ele está na padaria, onde quer que... Já fiz várias buscas e apreensão aqui no pátio da Nestlé. Só aviso pro porteiro lá, né, que ele não pode nos impedir, a gente vai lá, busca, apreende o veículo, depois eu vou atrás do requerido e cito ele. Porque é muito comum o veículo não estar com o requerido. Então a gente apreende o veículo com uma pessoa e depois cita o requerido. É aquele caso que vende um veículo financiado para terceiro. E no fim o terceiro não continua pagando e a gente vai e faz essa apreensão. Mas respondendo sua pergunta, sim. Onde quer que esteja o veículo, nós podemos apreender, desde que seja na jurisdição da comarca de Araras. Até em comarca contígua pode também, viu? Mas se ultrapassar, se não for contígua, aí só por carta precatória. O que seria comarca contígua? Comarca contígua é aquela vizinha de fácil comunicação. Ou seja, aqui nós temos a comarca contígua de Leme, mas Pirassununga já não é comarca contígua porque temos uma aí no meio, entendeu? Comarca contígua, Ricardo, são aquelas comarcas vizinhas de fácil comunicação. Fácil comunicação, entenda-se que tem uma divisa e que são centros urbanos próximos. Não aquela que, às vezes, uma cidade vizinha está a 50 quilômetros. Aí já não é de fácil comunicação, né? No caso de Araras, seria Leme, Cordeirópolis e Conchal. E Conchal, exatamente. Até Limeira, dependendo aí do entendimento, é aceitável. O André, a gente estava conversando no intervalo a respeito do oficial de justiça de todas as instâncias, né, ou órgãos diferentes, que é sempre oficial de justiça. O que você pode falar para a gente disso? Pois é, Ricardo, no fórum, quando você entra no fórum, você vai ver o diretor, você vai ver vários escreventes, auxiliares judiciários, mas o oficial de justiça é único. Eu digo isso por quê? Porque se você for em qualquer tribunal de outros estados, você terá, já não chamam lá de escrevente. Em alguns estados chama-se escriturário judiciário, outros auxiliar judiciário, outros meramente técnico judiciário, mas a figura do oficial de justiça não. Em qualquer estado que você for, é oficial de justiça. Se você for na Justiça Federal, o cargo é de oficial de justiça, tá? Justiça do Trabalho, oficial de justiça, Supremo Tribunal, todos os tribunais superiores têm também oficial de justiça, que é um cargo, a nossa função não é determinada pelo juiz ou quem quer que seja, nossa função é determinada pela lei, tá? Que é o Código de Processo Civil em seu artigo 143 e 144, que diz o que nós fazemos e o que nós não fazemos. André, são 20 anos aí na função de oficial de justiça. Quais são as mudanças? Como que está a situação hoje, né, do oficial de justiça perante aí o peticionamento eletrônico? Como que o tribunal se comporta com relação a isso? Esse número de processos? Como que é isso hoje, essa mudança aí que ocorreu nesses 20 anos? Aliás, você falou em número de processo. Antes, deixa eu falar sobre o número de processo. É um número assombroso.
O Judiciário Paulista, eu estou falando Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não estou falando Justiça do Trabalho, Justiça Federal de São Paulo, nada disso não. Ele conta, São Paulo é um estado que tem 40 e poucos milhões, 42 milhões de habitantes, e está com quase 25 milhões de processos. Para vocês terem uma ideia, Araras tem 120 milhões de habitantes, né, Ricardo? 120 mil habitantes aproximadamente. Nós estamos com quase 70 mil processos correndo nessa cidade, gente. É 1,8 processo por habitante. Em tese, seria quase uma pessoa com processo contra a outra. E um fórum só. Nós temos muito poucos funcionários, somos somente 20 oficiais de justiça, parece bastante, mas é muito pouco diante desses números, né? Mas o Tribunal de Justiça está tentando melhorar. Agora foi criado o SAG, que é o Serviço de Automação da Justiça. Os processos cíveis agora não existe mais papel, né? É tudo, tem que ser de forma eletrônica. O advogado, você sabe disso, ele peticiona ali, já manda online, tudo, já vai direto lá para o computador do diretor, que já manda para o juiz. A coisa facilitou bastante. Nossas certidões, essa que eu disse há pouco tempo, que a gente tem que relatar tudo que nós fizemos, nós temos o cartão digital agora, nós temos a assinatura eletrônica. Também, eu já faço minha certidão, ela vai direto para o processo. Às vezes eu cumpro um mandado agora, você do seu escritório já pode ver o meu mandado, entendeu? Que ele foi cumprido. Aliás, a palavra é mandado, né? Não vão confundir com mandato. É mandado, porque o juiz manda. Então, assim, as coisas estão melhorando, mas vai demorar. Falta funcionário, tem muitos processos antigos de forma física ainda, e esses são muito lentos. Até que esses processos sejam digitalizados, vai demorar um bom tempo. Mas melhorou bastante, sim. Muito, muito bacana essa celeridade com relação ao processo eletrônico. Hoje nós percebemos que antes era cada cartório tinha seu oficial de justiça, hoje mudou isso, né, André? Ah, exatamente. Antigamente nós tínhamos aqui, as varas eram mistas, ou seja, distribuía-se um processo, poderia ser crime, civil, fiscal, todas as varas eram competentes. Hoje não, nós temos 3 varas cíveis, uma execução fiscal, um juizado especial e uma vara criminal. Mas não tem mais oficiais pertencentes a cada vara dessa. Antigamente tinha, na média 3, 4 oficiais. Agora todos pertencem a uma central de mandados. Então todos os cartórios lá do fórum mandam os seus mandados para a central e esses mandados são redistribuídos, ou melhor, são distribuídos para os oficiais de justiça setorizados. Isso ajudou bastante. Cada grupo de 4 oficiais de justiça cumpre mandados num setor da cidade. O meu, por exemplo, é o setor da Zona Leste. Existe o setor da Zona Sul, setor central, então isso dá mais celeridade aos mandados. Tanto para nós, fica mais fácil que não precisamos atravessar a cidade de um lado para o outro, como para o jurisdicionado, que tem, nesse aspecto de mandado, uma celeridade considerável, viu? A gente tem percebido, André, que tem alguns funcionários chegando no fórum. Você acha que isso aí agora vai continuar isso aí realmente está começando a se ampliar o número de funcionários ou ainda é uma substituição, está aposentando e está substituindo? Certo. Bom, para começar, muita gente me para na rua e pergunta como é que faz para entrar para oficial de justiça? Não tão cedo. O último concurso levou 12 anos, tá? Dessa feita, o nosso presidente, nosso ex-presidente Ivan Sartori, ele preencheu todos os quadros de oficiais de justiça e pelos próximos 10 ou 12 anos ou mais, eu garanto para vocês que não vai ter. Porém, em compensação, quem tem vontade de trabalhar no fórum, vai abrir agora mais de 1.000 cargos para escrevente técnico judiciário. Tá aí uma boa oportunidade, viu, Ricardo? E esse quadro é sempre renovado, todo ano vai ter concurso. Para Araras não está previsto vaga para esse concurso, mas não tem problema. Você faz o concurso onde houver a vaga, depois você, aos poucos, consegue uma transferência. Então tá aí uma oportunidade. Mas respondendo a sua pergunta, é bem dinâmica a troca de funcionários, viu? Uns se aposentam, outros passam em outros concursos, vai sempre havendo, claro, para ser preenchido. E tá aí uma oportunidade para quem quer prestar um bom concurso. Eu considero um bom concurso público. André, por que você tem essa opinião de só daqui uns 10 anos novo concurso para oficial de justiça? Não tem necessidade, de repente, de mais oficiais? Não é nem opinião, é uma certeza. É uma certeza que eu tenho, porque a gente já foi em reuniões com a presidência, deixou bem claro isso.
a central de mandados, por exemplo, antigamente, se o oficial pertencia à vara criminal, como aconteceu comigo, éramos em 5, 3 se aposentaram, ficou eu e o outro amigo. Mas não tinha o que ser feito, porque eu pertencia à vara criminal. Se eu ficasse doente, o outro também ficaria sem oficial. Hoje não. Com a central de mandados, hoje nós estamos em 20, mas com 10, a ideia do tribunal é essa. Com 10 vai funcionar a central de mandados, porque é um rodízio. Vai sobrecarregar, isso o presidente já deixou claro, mas não vai contratar tão cedo. Isso eu tenho muita certeza disso aí, que não vai contratar oficiais de justiça tão cedo. Até mesmo porque nós estamos numa briga na Assembleia Legislativa para a aprovação do projeto de lei, o PL 56/2013, que institui o curso superior para o Tribunal para os oficiais de justiça, né? Quase todos os estados, os oficiais, é uma exigência que tenham o curso superior. Só falta isso para nós e outro estado que eu não vou lembrar. Por que o tribunal está segurando? Por causa da folha, porque vai ser onerosa, isso, aquilo. Mas é um absurdo. Nós somos 4 mil oficiais num estado de São Paulo de 40 milhões, isso na folha de pagamento não é nada, né? Isso é uma desculpa. Hoje, o estado de São Paulo teria por volta de 4 mil funcionários. 4 mil oficiais de justiça. Essa é a média. Funcionários tem muito mais, né? Não, funcionários sim, porque em tese, para cada 4 oficial de um cartório, corresponde a 12 escreventes, um oficial maior e mais um diretor. Entendeu? Mas há cartórios que funcionavam com 2 oficiais. No caso desse projeto de lei ser aprovada a lei, o oficial passaria a ganhar mais. É por isso que a preocupação de onerar? Exatamente, porque o tribunal não paga algo que nós temos direito, que seria periculosidade, por tudo isso que eu te falei. Afinal de contas, os oficiais de justiça morrem. Recentemente um foi apedrejado aqui em Araras, tá? Ameaças, eu mesmo sofri várias ameaças. É uma profissão de riscos. Outros já morreram. Nós temos aí um dossiê que prova, não estou falando da boca para fora. E então, a aprovação desse projeto de lei vinha compensar essas perdas. E o tribunal, respondendo a sua pergunta, ele trabalha com 3 faixas salariais. Faixa elementar, que são os auxiliares judiciários, tá? Intermediária, que são os escreventes e oficiais de justiça atualmente, e nível superior, que são os psicólogos judiciários, assistentes sociais, médicos, que tem também médico funcionário do Tribunal de Justiça, e os diretores como um todo. E nós queremos mudar para essa outra faixa, como é em outros estados. E com essa mudança, talvez compensasse um pouco das nossas perdas. Aí. Por isso, já contando com essa aprovação, que eu tenho comigo, que não vai ser tão cedo um novo concurso para oficial de justiça. Posso até ter enganado. Mas... Você está falando aí desse projeto de lei, vamos dizer, dessa briga aí, dessa luta, né, de melhorias. Tal. Existe uma associação do oficial de justiça? Sim, nós temos 2 associações. Temos a AOGESP, Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo, e temos a SOJASP, Associação dos Oficiais de Justiça Avaliadores. Porque, afinal, agora, Ricardo, com a nova... Tem um novo dispositivo no Código de Processo Civil, que nós nos tornamos também avaliadores, viu, gente? Nós somos avaliadores também. Então, nós temos um sindicato agora que está se ressurgindo aí, vamos ver se consegue alguma coisa, mas a gente está lutando aí por melhorias na função. Conversamos com André Luiz dos Santos Rocha. André, considerações finais aí, já agradecendo a presença sua, foi muito importante aí uns esclarecimentos, né? Que às vezes a pessoa vê o oficial de justiça e não entende muito o que ele faz. É isso aí, Ricardo. Agradeço mais uma vez o convite. Espero ter, nesse pouco tempo, esclarecido a população aí da função do oficial de justiça. Não somos esse monstro que vocês pensam. Nós não somos o inimigo, como eu sempre falo, né? As pessoas aprontam, têm que responder às barras da justiça. E, infelizmente, nós somos o arauto, né? O mensageiro aí dessa notícia. E não entregamos papéis, nós cumprimos mandados. Afinal de contas, são busca e apreensão, Maria da Penha, citação e intimação. E agradecer o convite e que a gente continue aí na luta, né? E você sempre parceiro da gente como advogado também.
Agradecer de coração a sua cooperação conosco também, todos esses anos aí. TV Opinião do Meio Dia que agradece, né? Mandar um abraço aí para todos os oficiais de justiça de Araras aí, que a gente sabe que são batalhadores como o André. Um abraço pro meu amigo Euclides Fabrício, o conhecido Pitito, que está lá no Central de Mandatos lá. É um grande parceiro também, né, André? Exatamente. E mandar um abraço a todos e boa tarde a todos os telespectadores de Araras e região. Oferecimento Uniararas. Pós-graduação, inscrições abertas.